Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao RebobinaCast. E hoje podemos dizer que não é mais convidado, já é da casa. Nosso editor Edu Arrai. Fala aí, Edu. Olá, gente, aqui é o Edu, o homem que está sempre por trás dos bastidores e que ninguém vê, mas hoje eu tô aqui pessoalmente, então estamos aí. Valeu mais uma vez, galera. Editor da internet, né? Isso aí. Editor da internet. Nessa hora já tá rolando aquela tecneira louca do Mortal Kombat de 95, galera. Cheio de spoilers depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Liu Kang recebeu o sinal. Ele é o escolhido. Não. Ele partiu do nosso templo, deu as costas a nós. Por que você voltou? Eu quero representar a Ordem da Luz no torneio. E por que razão? O homem que matou meu irmão estará lá. Esta não deve ser sua única razão para lutar. Ou você falhará. Ah, sim. Eu esqueci. Lutamos pelo destino da Terra. Foi por isso que abandonou o templo e fugiu, não foi? O grande torneio seria muita responsabilidade. Mas vingança... isso é bem mais simples. Lord Raiden. Você continua fugindo do seu destino. Meus amigos, quando a gente cogitou, né, acho que vale ressaltar aqui que nós colocamos esse filme aqui na nossa lista para falarmos muito por conta do novo filme que saiu do Mortal Kombat, mas certamente esse aqui já estava na nossa cabeça, assim, no nosso mindset, porque é um clássico. Para nós é um clássico, né, um clássico dos filmes dos anos 90, e na minha cabeça aqui eu acho que foi o melhor filme de videogame de todos os tempos. Por muito tempo, com certeza foi, cara. Sim. Eu não sei se pra vocês todos também teve essa impressão, mas eu tinha certeza quando eu era garoto, quando eu vi isso, eu pirei. Cara, eu vi no cinema esse filme, esse foi dos primeiros filmes que eu lembro de ter ido com o pessoal da escola, sei lá, esse filme saiu em 95, então eu devia ter 9 para 10 anos, e eu lembro claramente de ir, as mães deixavam no... outro tempo, né, deixar a criança de 10 anos sozinha no cinema, e foda-se, num filme que não tinha tanto sangue, mas ainda assim, não sei se era censura livre, e deixou, e é isso aí, galera. E todo mundo curtiu pra caramba. Eu curti pra caramba esse filme na época. E você, Edu? A primeira vez que eu vi foi já alugando em locadora. Eu poderia até ter ido ao cinema, eu já ia bastante ao cinema nessa época, assim, mas em 95, quando saiu, eu acabei não indo, mas aluguei em locadora. Eu já conheci o jogo, né? Conheço o jogo desde que o primeiro foi lançado, assim, em 92. E já tinha jogado no fliperama, dos consoles, Super Nintendo, Mega Drive e tal. Então eu era bem fã do jogo, assim, né? Acho que qualquer um naquela época que gostasse, assim, de videogames, com certeza, de uma forma ou outra, foi impactado por esse jogo. E a contraparte, né, a qual ele combatia, vamos colocar, que era o Street Fighter 2, que veio antes. E teve um filme também, acredito que vocês pretendem falar dele um dia aqui, talvez. Não sei. Sim, tá na lista, viu? E o Mortal Kombat veio meio que um pouco depois e foi o único jogo que bateu de frente com o Street Fighter, né? Que era um jogo que chamava atenção pela questão da violência, de ser personagens, assim, que por serem fotos de pessoas cortadas e transformadas em sprites do jogo, dava aquela impressão de ser algo mais real e tal. Então isso chamou muita atenção na época, né? Já vi o filme, já com essa esperança de, pô, da hora, eu gosto do jogo. E assisti a um camarada, um amigo de escola, alugamos a locadora e achamos bem legal, assim. E do decorrer dos anos eu revi algumas vezes, inclusive. Não, muito bem lembrado com relação ao jogo, viu? Porque eu lembro claramente do clima dos fliperamas, né? Aquele clima sombrio, tinha cinzeiro. Eu lembro muito bem de ter ido num
uma máquina do Mortal Kombat que tinha cinzeiro. Era muito louco isso. Eu me cagava de medo de entrar nesses fliperamas assim. Mas joguei, óbvio que morria logo na primeira, né? O dinheiro da ficha foi embora rapidinho. E você falou uma coisa interessante. Eu não tive a oportunidade de ver no cinema esse filme, mas eu aluguei na locadora. E, nossa, pirei quando assisti. Cara, e era muito feito. Na época que saiu esse filme, a gente já tinha 3 jogos do Mortal Kombat, né? Esse daqui é do mesmo ano de lançamento do Mortal Kombat 3 já. Era recém-lançado, assim, né? Os mais conhecidos eram o 1 e o 2 mesmo, né? Sim, sim. E a gente queria... Pô, tudo bem que tinha esse fato que o Edu falou, que realmente teve captura de movimentos. Inclusive, se vocês quiserem procurar no YouTube, é bacana pra caramba ver os vídeos deles capturando os movimentos. Então, era muito real, e você vê aquilo transformado, eu acho que muito também pela... o cara que fazia o Liu Kang, por exemplo, era muito parecido com o que fez a captura de movimento, né? Então, passava uma sensação de eu tô vendo o videogame na minha frente, diferente do que acontece, por exemplo, no filme do Street Fighter mesmo, né? Que é uma forçação de barra, tem algumas vezes, né? Sim. O lance aqui no filme do Street Fighter, o nosso glorioso Steven Ed Souza, um clássico aí. Único crédito como diretor, inclusive. Exato, roteirista, né? Duro de matar e tal. Eles pensaram em algo que meio que traduzisse o filme pra uma coisa, entre aspas, mais puxada pra vida real. Aí cada um tinha seu emprego, sua função, sei lá. Um era repórter, o outro era trambiqueiro, o outro era... Honda cinegrafista, né? Então, exato, eles tinham todo esse lance de cada um tinha sua função, né? E o Mortal Kombat, o filme, eles tinham os próprios autores dos jogos originais, o Ed Boon. O Ed Boon é um dos roteiristas, né, inclusive. Sim, que tá até hoje no Mortal Kombat, o John Tobias, que ele já não trabalha mais com o Ed Boon há muitos anos, mas eles são responsáveis aí pela criação do jogo original, junto com os outros dois, o Dan Forden e o Joe Vogel. 4 caras, eles fizeram o primeiro jogo, é impressionante, assim. É impressionante isso. E eles tomaram meio que parte, assim, né, pra ajudar no roteiro. E foi uma ideia, né, de trazer o Mortal Kombat do produtor, o Lawrence Kassanov, que por meses buscou e negociou os direitos pra adaptar o jogo e trouxe essa galera pra fazer junto, né? Trouxe um diretor jovem na época ainda, que depois ficou mais conhecido por outros filmes, inclusive de videogame. E acho que ter essa proximidade e trazer uma história que é mais próxima do que era o jogo, assim, deu um ar diferente pro filme do Mortal Kombat, né? Mesmo que ele não seja, nossa, aquele clássico do cinema e tal, mas ele dá uma outra cara pro filme, e pra quem curtiu o jogo, é muito difícil na época não ter achado esse filme maneiro. Foi feito por fã, né? Para o fã, né? Com certeza. De roteiristas tem o Ed Boon e o John Tobias, mesmo como o Edu falou, e tem um terceiro cara, que era um cara que veio de televisão, chamado Kevin Droney, e ele tinha feito basicamente seriados até então, roteiro de seriado, e foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson, o marido da Mila Jovovich. E eu te pergunto, Mr. Everton, que mais fez Paul W.S. Anderson? Ele fez vários filmes pra esposa dele, né? Um nepotismo danado isso aí, cara. O cara só faz filme pra mulher, isso aí, ó. Cara, basicamente todos os créditos dele, acho que menos Alien vs Predador, tem a mulher dele. É ele, aquele cara do Underworld e o Rob Zombie, né? Sim, é isso. Cara, mas ele fez os filmes do Resident Evil, como o Edu já mencionou, vários filmes aí de videogame, né? Eu nem tinha associado isso, né? Que ele fez um filme, um dos primeiros filmes da carreira dele foi Mortal Kombat, e depois vários Resident Evil e também Monster Hunter. Tem outros ali, eu não assisti Monster Hunter, não sei se é bom esse filme. Tem o Enigma do Horizonte. Melhor filme dele, hein? O Monster Hunter? Não, o Enigma do Horizonte, o Event Horizon. Ah, é verdade, aquele no espaço, não é? Isso, que é o jogo Dead Space é baseadíssimo nesse filme. Tem muita influência, assim. Cara, eu tenho que admitir que é uma falha de caráter. Eu nunca assisti Event Horizon, cara. Preciso ver. Não, é legal. Agora você bem lembrado. lembrado. Na minha lista faz anos, nunca assisti. Pois é, mas depois tirando isso, é o quê? Resident Evil, né? Ele fez Resident Evil. É que assim, é difícil até Resident Evil você pegar, por exemplo, no MDB, porque o filho da puta não numera os filmes e é tudo assim: Resident Evil, subtítulo, Resident Evil, subtítulo. Então, sei lá, acho que ele fez o primeiro. Aí, né? Tem, mas, cara, por que você não coloca número nessa porra desses filmes? Não tem os números. Tem o 4, Não tem, 5, não 6, tem, cara. Tem, cara.
Abre no MDB. Pô, eu tô louco aqui. Você tá Não louco tô vendo no mesmo. MDB, eu tô vendo aqui no Google aqui, ó. Eu acho que o 1 e o 2, o 2 acho que chegou a ter, se bem que não tem, acho que o 2 era Apocalipse, o 3 era... Não, todos eles são subtítulos, cara. Ó, gente, Só o tem primeiro aqui, Resident Evil. tem o subtítulo, mas tem o número, tá? Eu tô lendo a capa aqui, ó. Resident Evil 2, Apocalipse, 3, a extinção. Depois aqui tem o... Todos eles são o fim 4, do mundo de recomeço. alguma maneira, né? O apocalipse, a extinção Pois é, talvez o 5, do 5 eu não tô vendo o número aqui. Depois teve o 6 tem número, mas o primeiro é o melhor, né? Ah, sim. Sim, é que o lance do... O primeiro é legal, o segundo é legal também, assim, dá pra assistir. O terceiro é bem ruim, é horroroso o terceiro. Aí do quarto pra frente eu acho muito interessante que ele pegou esse Do lance quarto pra frente ele gimmick. mete o foda-se, né? Não, mas é que isso ele aí. pegou esse lance do gimmick, que na época tinha muita pós o glorioso Avatar lá do James Cameron, que trouxe o lance de 3D, de gimmick pro cinema, e ele começou a fazer esses filmes com o lance do 3D, que era divertidíssimo assistir no cinema, assim, né? Se assistir fora do cinema, acho que perde 80% da pena, mas o 4, o 5 e o 6, você vê eles nos cinemas, eram divertidíssimos, assim, mas não eram bons filmes, né? Óbvio. Ah, interessante. Eu realmente, quando o filme é feito para ser assistido em 3D, ao invés de ser convertido, faz a diferença. Isso, mas é uma experiência que eu não tive assistindo Resident Evil, os novos aí, os últimos. Né? Eu nunca vi nenhum saber Resident disso. Evil no cinema, Certamente cara. vai sair outros, né? Quando sair, a gente vai assistir. Eu vou assistir. Então, agora mudou total a franquia, né? Sem querer sair muito da pauta, né? Mas agora vai virar um outro rolê. Basicamente, assim, como a franquia errou tanto no cinema e nas adaptações, eles falaram, vamos fazer uma coisa totalmente diferente de terror e vamos dar o nome de Resident Evil. Aí é isso aí, cara. Vamos ver se assim dá melhor, porque erraram muito. Né? Não, o filme anterior é tenebroso. O que lançaram uma coisa de uns 3, Com 4 carinha anos. de videogame, né? 3, 4 anos atrás aí, nossa, é péssimo. Acho que pior do que o do Paul W.S. Anderson. E agora eles vão fazer meio que um reboot que não tem os personagens do jogo em si, é uma história dentro lá de Raccoon City. E é aquele rapaz que tá despontando lá, do Weapons lá, o Zack Krieger, se não me engano, não me lembro exatamente sobre o nome. O cara do Weapons lá, que no Brasil tem um nome horroroso também, é A Hora do Mal, se não me engano. A Hora do Mal é terrível. Mas o filme é muito bom. O nome é terrível. mas Não, o filme é excelente, mas o nome é horroroso. Meteram anos 80 aí, Gui, na tradução. Total, A Hora do Mal. De elenco desse filme nós temos o Christopher Lambert fazendo o Lord Raiden, que por si só parece uma piada, mas... enfim. Mas eu tenho duas opiniões sobre esse casting e eles terem escolhido ele, né? Eu acho que como o Raiden é um, sei lá, é um lutador imortal, Mortal Kombat, quem que é imortal no cinema? Ah, é o Highlander. Ah, então pega o Christopher Lambert. Existe, há uma lógica nesse pensamento. Ele tava vindo aí de Highlander 3, né? Ele tinha feito que ainda tava uma linha boa do Highlander, né? Então, eles precisavam de alguém pra chamar a galera pro cinema. E quem eles conseguiram foi o Christopher Lambert, né? Então vai aí, cara. Tem o Robin Shaw fazendo Liu Kang, o Lyndon Ashby fazendo o Johnny Cage, que eu nunca mais vi esse cara em absolutamente nada. O Cary Hiroyuki Tagawa fazendo o Shang Tsung. Esse cara é o vilão asiático de 1 milhão de filmes também, manda bem sempre. A mulher do Pete Sampras, a Bridget Wilson Sampras fazendo a Sonya Blade. Aí eles não tinham se casado ainda, né? Aí era só a Bridget Wilson ainda. Se casaram depois. Acho que na época do filme era só a Bridget Wilson, né? É que no MDB agora já tá como Sampras. E a Thalissa Soto fazendo a Kitana. E teve nota aí no MDB 5.9, com o Rotten Tomatoes bem dividido aí, 44% da crítica e 50% da audiência, atualmente na HBO Max. Eu acho que é uma nota injusta pela qualidade que o filme tem comparado aos demais relacionados a videogame, né? Acho que eles tiraram leite de pedra, ainda mais porque eu acho que o filme tinha que ser PG-13 também, tinha uma questão dessa. Eu acho que, pra mim, é o que mais pesou, sabe, no filme, porque a gente jogava os jogos e via... Tudo bem, era aquele sangue tosco? Era. Mas ainda assim era sangue, então a gente esperava que ia ter sangue no cinema, né? E não teve absolutamente nenhum por causa da censura PG-13, como o Everton falou. Eu daria uma nota maior. Sangue e os personagens morrendo, assim. Fatality, tipo, né? Fatality e tal. Assim, mas na época foi um lance que pesou o PG-13. Mas
assistindo hoje, cara, acho que é até ok, assim, o que eles conseguiram. Tem gente que, sei lá, corta bem mais coisa, assim, em filme por conta de classificação indicativa. Esse até que saiu coisas legais. Ou, por exemplo, que vocês citaram, o próprio Cary Tagawa aí. O cara praticamente marcou esse personagem não só na questão do filme, mas nos jogos futuramente também. Sim, os jogos mais pra frente e até a cara dele, né? Sim, os trejeitos dele, né? Ele chegou a fazer captura por um Mortal Kombat 11, que foi acho que o anterior ao que tem agora, que os caras me fizeram o favor de batizar de Mortal Kombat 1, que é pra ajudar quem quer procurar assim o... É pra rebutar, né? É pra rebutar, mas você vai procurar Mortal Kombat 1 no Google, aparece o novo, né? Eu entendi o que o Edu falou. Pra ajudar quem quer, né? Exatamente lembrar das coisas. E no Mortal Kombat 11 ele chegou a fazer captura, o personagem sempre teve esse lance meio parecido com ele. Só você pega o reboot que eles fizeram em 2011, que já tinham algo que esse estúdio, a NetherRealm, ficou famosa, que é ter esses modos história dentro dos jogos, que são bem legais, desde o Injustice que teve, o Mortal Kombat 9, que tem tipo uma historinha que eles contam entre as lutas, assim, que é excelente. E aí todos esses jogos do 9 pra frente tiveram esse tipo de modo história, e o Shang Tsung era muito retratado como o Cary Tagawa, que faleceu recentemente, infelizmente, né, cara? Até... Sim. Pô, era um ator bem bacana, eu lembro de vários filmes, não só como vilão, ele fazia os papéis de... pessoa mais não vilã, legal. Lembra, não sei se vocês assistiram, você lembra que ele era o avô lá do Johnny Tsunami? Clássico aí da sessão da tarde, da Disney? Eu tô vendo aqui esse filme, mas eu acho que eu nunca assisti, viu, Edu? Nunca assisti também. Porra, vou ter que colocar na lista. Não é, foi filme de criança, mas ele é um vozão, surfista, mó gente boa, assim, sabe? E o próprio Kano desse filme, o Trevor Goddard, que faleceu também uns anos depois, o lance do sotaque dele, né, que ele fez um sotaque que a galera assimilou a ser um sotaque australiano, e ele nem era australiano, acho que ele era... Até o resto da vida dele ele ficou falando sobre esse lance de ser australiano por conta do lance do Mortal Kombat, e influenciou o personagem nos jogos. Eles mudaram meio que a etnia do personagem nos jogos por causa da interpretação do cara. Então teve uma certa influência, assim, eles acertaram coisas dentro desse filme, né? Olhando, por exemplo, a gente teve os reboots recentes de 2021, que é um filme que tem boas intenções, assim, tem o visual maneiro, mas... sei lá, escolhas mas muito erradas. Né? Só a intenção, né? Teve escolha... Assim, eu não acho o filme ruim, o de 2021. Mas ele teve escolhas totalmente duvidosas. E o recente agora que... é o fanservice mais puro que existe, assim, né? Você assistiu esse novo? Vi. Funciona demais. Pra quem gosta dos jogos, ele funciona demais, assim. Eu acho que o erro do anterior, esse 2021, foi ter colocar... com tanto personagem que os caras têm, criar um outro personagem para fazer o personagem principal. E é um cara... Para ajudar o personagem é fraco e o ator sem carisma total. Né? Isso que errou muito. Exato. É bem... E assim, tem que lembrar também o que a gente vinha na época de filme de videogame. A gente teve... Em 95 a gente tinha tido, olha aí, Super Mario Brothers. Oh, Jesus. Que foi... Nossa, aquele lá... Que ano que foi Super Mario? 93. Nossa. Que teve budget de 48 milhões e rendeu 20 milhões na bilheteria, ou seja, nada. Não, e tem uma história de produção que merece um documentário. Terrível, horrorosa. Que mudaram o filme para dinossauros, basicamente porque o Jurassic Park tinha feito sucesso um ano antes. Aliás, no mesmo ano, né? E aí a galera tomava birita, usava droga. Tem cena com o John Leguizamo trincado. É muito... E Street Fighter, né, cara? Que foi muito criticado, mas ainda fez dinheiro. E o do Mortal Kombat, ele tinha... Só você esqueceu de falar de um importante também, cara. Teve o Double Dragon. Isso, meu Deus do céu. Esse é medonho também, hein? Com o Mark da Casco. Sim, o Robert Patrick, né? Isso, cara. Desafio vocês assistir hoje em dia esse filme aí, tá? Desafio. Não, mas... Então, esse daqui teve budget de 18 milhões e faturou 122, cara. Isso é muito bem sucedido, ainda mais pra aquela época. 122 milhões em 95 é muito dinheiro, cara. Não, teve uma rentabilidade muito, muito alta. O filme se pagou. Tanto é que é interessante que o final do filme dá um gancho pra sequência,
E a sequência até que demorou um pouquinho, não foi? Quando Não, que veio o segundo foi filme? 2 anos A depois. sequência 97, 2 anos Esse depois. eu vi no cinema. Nossa, esse cara me arrependo. Parabéns, sério? Edu. Você foi ver Mortal Kombat Aniquilação no cinema. Você tá de parabéns, Cara, mesmo, cara. tá Porque O primeiro era bom, como é que eu ia saber? Eu era criança. Não, você tinha que ir, é Nossa, verdade. cara. Ele tinha que ir. Eu aluguei também, eu não fui ao cinema, mas eu aluguei. Era obrigatório. Você viu o primeiro filme, que é muito bom, né? Tá com a nota baixa aí no MDB, mas o filme é muito bom. E lógico que você ia ter que ir no cinema ver. Se tinha oportunidade, também iria, se eu tivesse. Nossa, mas o Annihilation é Jesus amado. Dá pra encarar, se você tiver muita boa vontade de encarar com aquela trecheira, dá pra encarar, mas em comparação com o primeiro é péssimo. Mas sabe o que eu acho bizarro vendo agora o budget do filme, por exemplo? Pô, o Mortal Kombat, ele custou 18 milhões e ele é super bem feito para 18 milhões. Agora, Mortal Kombat Aniquilação custou 30 milhões e parece que ele foi feito com 10 mil reais. Entendeu? É isso que pega de aquele CGI horroroso. Os atores pioraram, trocaram os atores, colocaram o Christopher Lambert genérico até, cara. Não, que isso, É, Foi cara? o James Remar, né? o James Remar não é um mau ator, mas é que, porra, o papel não ajudava também, Mal o filme não escalado, ajudava. né? Nossa, Pois triste, cara. Mas era o que nós tínhamos pra época, né? É que este filme, Mortal Kombat 1, ele saiu fora da curva porque foi muito bom, vindo depois de outros... a gente citou aqui alguns filmes ruins, né? Acho que o Super Mario, ele é o maior bastião de filmes de videogame ruim que... Expoente, podemos citar, né? Mas esse aqui, na época, fugiu muito da curva e fez a diferença, né? O que foge da curva também são as redes sociais do RebobinaCast, não é mesmo, Mr. Everton? Olha, ouvintes, nos sigam lá no Instagram, no rebobina.cast. Também sigam o Instagram do Edu, tá bom? Tá aqui, depois ele fala aqui. @EduAlhai. Isso! E você pode ouvir os nossos episódios no Spotify, no YouTube, no @RebobinaCastBR. Mande seu e-mail, manda sua cartinha aqui pra nós no contato@rebobinacast.com.br e, claro, comentem os episódios. A gente responde todos os comentários. Estão vindo sugestões até de coisas novas. A gente vai lá e lê, vamos escrever também, a gente responde. Vamos colocar na lista o seu filme aqui, tá bom? E é isso aí. Faça parte aí da nossa podosfera aqui, junto com o Gui, comigo aqui e também com o Edu. Sempre aqui. Sempre aqui. Vamos pra parte de trás da caixa, Mr. Everton? Vamos lá. Olha só. Eu encontrei, um VHS aqui. Aliás, eu fiz uma pesquisa, eu vi que tem várias versões de VHS do filme Mortal Kombat. Eu achei uma bem velhinha, tá? Tem, inclusive, tá pra vender no Mercado Livre, mas não vou nem falar o preço porque não tem, já foi vendido. Tem fãs que compram isso aqui, viu? Tem gente que tem VHS ainda. E, vamos lá. Mortal Kombat é um torneio milenar de artes marciais que irá decidir o destino da humanidade. São 10 rodadas de duelos, dos quais os mortais já perderam 9. O último e decisivo está na mão de 3 lutadores: Liu Kang, Robin Shaw, representante do Templo da Luz, e a bela soldada Sonya Blade, Bridget Wilson, e o vaidoso ator John Cage, Liden Ashley, levado a uma misteriosa ilha para enfrentar inimigos dotados dos mais mortíferos poderes. Os 3 guerreiros humanos precisarão de muito mais que agilidade e força para chegar ao embate final contra o feiticeiro Shang Tsung, Cary Togawa. Mas eles não estão sozinhos. O poderoso deus do trovão, Lord Raiden, Christopher Lambert, mesmo sem poder interferir no torneio, ajuda os guerreiros a enfrentar seus próprios medos e fraquezas, como o ego e o desejo de simples vingança. Mortal Kombat. O filme combina belas sequências de artes marciais no melhor estilo de filme de Bruce Lee com o universo fantástico dos videogames. O resultado é uma aventura ágil e embalada no ritmo da trilha sonora de sucesso do mundo. Cara. Você sabe que... Só um comentário que, pelo menos essa versão aqui, né? Eu não sei se as outras, eu acho que também não devem citar. Colocam só os 3 lutadores principais. Mas tinha mais um humano lá, lembra? O primeiro cara que o Goro mata não era um humano? Cara, tem um monte de cara sem crédito aí no meio, tipo lutador genérico, tchau. O personagem que eles criaram pro filme, era Art Lean, se não me engano, o nome
do rapaz que nunca mais apareceu em nenhum dos jogos posteriores, ele faz parte do filme. Inclusive, uma curiosidade é que esse Mortal Kombat de 95, ele conta a história do Mortal Kombat 1 original, dos arcades, mas ele traz 2 personagens que já eram do Mortal Kombat 2. No caso, tem o Jax, que faz uma ponta no começo do filme, não chega a participar. Verdade. E a Kitana, que é do Mortal Kombat 2, que ela tem um papel bem importante aí, né, nesse filme. Tem toda a razão. Mas, cara, é verdade, o cast não, imagina ali, inclusive é curioso, porque a humanidade já tinha perdido 9 vezes. Com esse modelo de seleção aí de lutadores, tá explicado por quê, né? É. Pega uma galera genérica aí, aliás, é o Shang Tsung que elege os lutadores, né, do Raiden, isso aí... Eu não faz muito sentido, bem essa dinâmica. né? Não faz sentido. E o Shang Tsung só chamou a Sonya Blade porque queria pegar a Sonya Blade. Vamos lá, tá? E isso eu achei... Se você parar pra pensar... Eu nunca tinha percebido isso, cara. Eu já vi esse filme várias vezes, mas... Ele fica o tempo inteiro pra cima da Sonya Blade, cara. Ele queria pegar a Sonya Blade. É isso, basicamente, a motivação dele. Safadinho, rapaz. É verdade. Depois, no final, ainda ele leva ela pro Outworld... E coloca uma roupinha de piriguete nervosa nela. Exato, né? Cara. Ele queria traçar a Sonya Blade, meu. E isso fez sentido pra vocês, conhecendo... Tudo bem que tem o lore pro cinema até então, foda-se, né? Mas isso fez algum sentido pra vocês quando vocês assistiram ou vocês não tinham percebido até agora? Não, a Sonya Blade, ela não é muito bem representada, assim, né? No filme, em questão de roteiro mesmo, assim, né? É verdade. Mas eu acho que você falando, eu até entendi um pouquinho da pegada, como o Edu falou. Tem alguns personagens e situações que são de jogos futuros. O filme fala do lore do primeiro jogo, né? Dessa aqui já é a 10ª rodada de luta, que é a última, né? O último Mortal Kombat. Se a humanidade perder, o Outworld vai invadir a Terra. Mas no segundo jogo, a Sonya Blade ela não é um personagem jogável, mas lá na fase final do Shao Kahn, ela tá presa. Ela e o junto Kano, com o Kano. né? No final do Mortal Kombat 1, eles são capturados aí dentro dos jogos e ela tá, tipo, presa. Assim. Então, dentro desse filme faz um certo sentido. Tá? Então talvez tenha uma relação ali. Vocês falaram de não fazer sentido o Mortal Kombat, eu lembro daquele clássico vídeo lá do College Humor, que eles começam a explicar pro Johnny Cage, você vai participar do torneio e tal. Como é que vai ser? No primeiro, Johnny Cage versus Liu Kang. No segundo, Johnny Cage versus Scorpion. No terceiro, Johnny Cage versus sei quem, e assim vai. Aí ele fala, porra, peraí, não é assim que um torneio funciona, cara. Você tem que ter os brackets lá, né? Parece que é ele contra todos, né? Aí eu vou lutar contra todo mundo. A Sônia tá lá em 7º. O que ela faz durante isso? Ela espera. O College Humor era maravilhoso. Ai, sim, cara. E... esse filme, ele podia ser bem diferente, cara. Foram testados vários atores, inclusive o Sean Connery, que tava no nosso podcast passado aqui. Ele era a primeira escolha pro Raiden, mas ele queria jogar golfe e não se interessou muito no papel que ele tivesse que... Ele nem luta, né? Porque o Raiden, na real, nem luta, mas ele nem queria fazer que ele lutava. Então, como por falta de ator melhor, foi Christopher Lambert. Não, mas você viu que eles foram no cast do Highlander, né? Porque o Sean Connery também tá lá, sim, né? Olha aí, mas veja só, eu tava muito crítico com a escolha do Christopher Lambert, mas depois eu descobri que foi ele que bancou as gravações lá em... Acho que tá, ele tirou dinheiro do bolso, pô. Ele tirou dinheiro do bolso. Na verdade, não é que ele tirou dinheiro do bolso, é que ele não quis receber, assim, que eles tinham uma grana, reza a lenda, eles tinham uma grana pra pagar pelo Christopher Lambert, e ele ia fazer, tipo, poucas externas e algumas coisas nos Estados Unidos mesmo, e esse filme ele foi filmado na Tailândia, inclusive cenários clássicos da Tailândia, legal pra caramba, no começo do filme lá, quando o Shang Tsung mata o irmão do Liu Kang, o próprio templo Shaolin, são cenários... É real, né? Não é cenário, isso, né? Exato. Tailândia mesmo, né? Da Tailândia mesmo, são bem bonitos. E o Christopher Lambert acreditou no projeto e falou, não, pô, eu vou filmo na Tailândia, vou com vocês, e eu acho que vai ficar mais real e tal. E foi amigão, deu dica pra galera, que ele tinha mais experiência, assim, com questão de filmagem, até pro próprio Paul Anderson, que na época não tinha colocado o WS, que eu não sei se é verdade, mas reza a lenda que ele colocou o WS no meio do nome, porque ele ia fazer entrevista, e a galera ficava perguntando, e o Bug Nights? E o Magnolia?
Saca? Confundi ele. Por causa do... Paul Thomas Anderson, né? Não sei se é verdade, mas eu torço muito pra que seja. E o Christopher Lambert, ele acreditou, assim, no projeto, foi o maior brother. Eu acho que o Christopher Lambert já... cara, minha opinião bem sincera, assim, o Christopher Lambert talvez seja um dos piores atores que já pisaram num set de filmagem. Ele é horripilante como ator. Ele é terrível mesmo. Mas como pessoa, ele deve ser um cara muito bacana. Inclusive, dando entrevistas, eu já vi, ele deve ser uma pessoa muito legal. Sim. Cara, e a gente perdeu a chance, infelizmente, de ter Cameron Diaz como Sonya Blade nesse filme, né, cara? É triste isso. Porque lembrem-se que a Cameron Diaz, logo após Máscara, tá? Inclusive, ela foi foi chamada pro filme por causa do Máscara, e ela quebrou os punhos no meio do treinamento pra cena de ação e tiveram que chamar a Bridget Sampras. Seria um cast interessante, viu? Seria um cast interessante. Aparentemente, a Bridget Wilson aí, ela também já teria recusado, teria tido problema com outra filmagem de uma parada que ela tava fazendo. Aí chamaram a Cameron Diaz, aí acabou não dando certo, e depois chamaram ela de volta, assim, né? Mas, sei lá, cara, eu acho até bom não ter a Cameron Diaz nesse filme, porque senão ia ficar muito, hoje em dia, ia ficar muito marcado. Perde o foco, né? Ia perder o foco, né? Muito sexualizado, você diz, né? Não, muito, por exemplo, assim, tipo, você pega o Massacre da Serra Elétrica 4, que é um lixo, mas tinha lá a moça Bridget Jones e o moço que gosta do Brasil lá, o americano mais mineiro de todos os tempos, como é que é o nome dele lá? O Matthew McConaughey. Eu sei, o Matthew McConaughey, é verdade. Inclusive ele é casado com a brasileira. Isso, exato. Aí, tipo, na época eles não eram tão famosos assim. Hoje você vê aquele lixo, a capa é a Bridget Jones e o Matthew McConaughey lá, pô, entendi o seu ponto, entendi. O personagem o ator cresceria mais que o filme, né? E eu acho que, assim, o papel da Sonya não é bem escrito, né, cara? Ela é bem ruizinha. A Bridget Wilson, pô, ela se esforçou, assim, ela também não é a melhor... nenhum deles, né? São os melhores atores do mundo. O Robin Schultz foi um achado, porque o cara, além de ser carismático, inclusive isso funciona muito bem no filme, a química entre os três funciona muito bem, entre todos, aliás, mas nenhum deles é um tremendo ator. O Robin Schultz foi um achado, assim, cara, ator nascido em Hong Kong, que fez trocentos filmes em Hong Kong antes de vir para os Estados Unidos. Acho que tinha feito algum filme antes do Mortal Kombat, mas o que ele ficou mais famoso foi o Mortal Kombat, e ele teve papéis posteriores em outros filmes, nenhum filme de grande expressão. Ninja da pesada. Sim, mas ele teve outros papéis. Inclusive, ele trouxe muitas ideias de direção e de... o famoso arame fu, que nessa época estava começando a ser usado em filmes dos Estados Unidos, que era coisa que a galera de base da Shaw Brothers, né? Sim, a galera de Hong Kong já fazia bastante, assim, né? E ele é responsável por coreografar 2 lutas que eles fizeram nesse filme, a posteriori, após testes de screen test, que público, né? As pessoas acharam que tava faltando luta no filme, e eles colocaram tanto aquela do NetherRealm com o Scorpion e o Johnny Cage, e aquela do Liu Kang com o Sub-Zero. Reptile. Com o Reptile, é verdade. Isso, e ambas foram coreografadas pelo Robin Shaw, e você vê que são, talvez as melhores lutas do filme, assim, né? Sim. E ele, só por curiosidade, o Robin Shaw também ele participou do filme Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, lá em 2009, olha aí, pulando o muro. Que consegue ser pior que o de 94, é impressionante. Bem ruim. Sim. Vale a pena falar também do elenco auxiliar, assim, e um ator que nem aparece a cara dele inteira, né? É o François Petit, que era o cara que fazia o Sub-Zero, né? Que ele era o artista marcial com maior nível no set. Em 71 ele foi convidado por uma missão na África. Ele tornou prisioneiro de guerra por quase 6 meses. Ele voltou paralisado, sem conseguir andar. Ele passou 5 meses no hospital para veterano. Os médicos disseram que ele nunca mais ia voltar a andar. Ele levou isso a sério, voltou a andar. E ele possui... depois disso virou coreógrafo, virou artista marcial. Ele dá aula até hoje de karatê. Ele tem a graduação mais alta de ninjutsu. Ele tem faixa preta 7º Dan em karatê e 3º Dan em judô, cara. É, muito bom. O cara é o Naruto, rapaz. Sim. A galera que trabalhou de dublês, como tu comentou, o próprio Chris Casamassa, que fez o Scorpio, também é um cara bem conhecido, assim, em questão de dublê. A galera, de parabéns mesmo, assim. Porque dá pra perceber claramente, né? Quem sabe lutar e quem não sabe, assim, né?
Tipo, o Linda Ashby diz que ele até tem um certo passado, já teve contato com artes marciais e tal, mas ele claramente não é um lutador. A Bridget Wilson claramente não é uma lutadora. Dá pra perceber, mas ainda assim, o esforço da galera eu achei legal. De ambos, assim, pra... A Bridget Wilson dispensou dublê em todas as cenas dela, saca? O Linda Ashby, a maioria das cenas também, ele fez ele mesmo sem dublê, se machucou e tal. Se machucou, né? Agora o Johnny Cage, que é baseado no Jean-Claude Van Damme. Imagina se Van Damme tivesse aceitado fazer esse filme e não Street Fighter, hein? Que maneiro seria ter Van Damme ali de Johnny Cage, né? Sim. Que é uma curiosidade, né? Tu não comentou, mas é uma curiosidade. De repente, pra quem não sabe, o primeiro Mortal Kombat, a ideia dos caras era fazer uma adaptação do Grande Dragão Branco, nosso querido Bloodsport. Tanto que, se você vê o personagem Johnny Cage, ele é praticamente o Jean-Claude Van Damme. Tanto pelo nome, Jean-Claude Johnny Cage, a questão dele ser um ator, a questão dele usar aquela roupa, que a bermuda é idêntica a que o Van Damme usou lá no Bloodsport. Então é um personagem totalmente... Eles perderam os direitos depois, não puderam fazer o jogo. Aí eles acabaram fazendo Mortal Kombat. No fim das contas, acabou sendo o melhor até. Muito melhor, né? Uma mina de dinheiro até hoje. Eu sempre fiquei muito chateado. Eu ficava sempre pensando nisso. Porra, por que o Jean-Claude Van Damme não aceitou isso, cara? Ele seria conhecido hoje por uma massa gigantesca de fãs. E talvez, assim, até o personagem principal, porque eu acho que o personagem principal acabou se tornando o Liu Kang dos jogos, né? Talvez teria sido o Johnny Cage. Então, provavelmente seria a intenção, né? E o Goro em animatrônico nesse filme, vocês acham que envelheceu bem ou ficou meio estranho olhando hoje em dia? Eu gosto de animatrônico. Eu gosto também. Acredito naquele Goro. Gosto, inclusive hoje em dia eu respeito muito mais o trabalho desses caras do que... Na época eu confesso que eu achei bem esquisito. Eu ia falar isso, envelheceu melhor do que era na época. Exato, eu acho que hoje em dia... Porque são efeitos lá do Tom Woodruff Jr., que é um cara veteraníssimo em efeitos especiais. Trabalhou com Stan Winston em Aliens, em Predador e tal. Um cara muito veterano da parada de animatrônico. E na época, como a gente tinha o jogo como parâmetro, eu achava que, sei lá, esse Goro ficou meio esquisito assim. Mas quando você vê o que eles fizeram pra conseguir trazer esse Goro às telas, que é um animatrônico em cima de um dublê assim, né, com as pernas embaixo e o animatrônico em cima. E animatrônico sempre foi uma coisa muito, muito mágica, muito boa, que envelhece muito bem. Cito o exemplo clássico do glorioso Família Dinossauros, que... Nossa, excelente. Sim, excelente. Não vai envelhecer nunca, assim, vai ser uma série excelente, por muitos e muitos anos, sabe? Tanto na questão, né, da crítica social, que era excelente, quanto nos animatrônicos. Então, revendo hoje, apesar de eu achar que ele tem uma cara meio de bobão, assim, o Goro sabe, do 95. Ele tá sempre meio sorrindo. Com aquela cara meio de bobo alegre. Eu acho que os olhos, a boca, se desse uma ajustada, talvez desse uma melhorada, mas... hoje, pra mim, parece muito mais legal. E vendo o trampo que esses caras tiveram, tanto de gente fazendo, trabalhando na animação, né, no puppeteering aí do negócio, eu respeito bastante, assim, eu acho bem legal de ver hoje. Não, é legal, eu acho que o corpo é bacana, viu? Eu acho até mais legal do que o de 2021, cara, às vezes. Então, o de 2021, o legal dele é que o design é muito maneiro, assim, tirando a cara que ficou a mesma cara do Hulk, né, que porra... Mas o design dele ficou muito parecido com o do jogo, só que ele é extremamente mal aproveitado, né, acredito. É um personagem que... Sim. Olha, jogaram no lixo. Pô, os caras fazem o cara lutar no quintal, porra. Vai se foder, velho. É isso mesmo. É muito, sabe? É muito humilhar o personagem. Mas o Goro do 95, ele é bem melhor aproveitado. Mas assim, eu estou olhando a foto aqui, gente, e é muito interessante o corpo do Goro, né? Só que é muito estranho também ao mesmo tempo, porque 4 braços, né? Imagina, ali, meio do tronco dele, saem os outros braços. É um personagem bem interessante. E ele gasta muito dinheiro com luva. Não sei se já pararam de pensar nisso, né?
Sempre tem que comprar um par a mais, né? Não, e ainda tem que ser uma luva customizada, porque ele tem 3 dedos em cada mão, não é? Verdade, ele só tem 3 dedos. 3, Então, 3 dedos e gigante, olha só. Não, mas desculpa a brincadeira, mas eu entendi todo o ponto de vocês, mas o personagem é incrível, assim. Eu acho que envelheceu bem. E o Reptile em CGI envelheceu bem também? Aí, cara, aí você me... Olha, eu vou dizer que eu, como o homem dos bastidores, querido editor aí desse digníssimo programa, desse projeto maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e os senhores sempre são bastante críticos com a questão de CGI, assim, eu entendo completamente. Eu já fui bem mais crítico, hoje em dia eu consigo compreender com mais tranquilidade, muito de uso de computação gráfica, mas, porra, no início dos anos 90, metade dos anos 90, tava meio que começando a usar a parada. O próprio Jurassic Park, acho que foi um filme que misturou a questão dos animatrônicos com aquele início de se usar o CGI, mas nesse Mortal Kombat é sacanagem, assim, um dos piores efeitos da história de qualquer coisa que existe em qualquer lugar, porque, cara, é um... sei lá, é um... Nem o personagem de jogo dentro do filme puta, é horrível. Esse reptile desse... Aquela lagartixa bizarra. Quando eu tava assistindo, eu mandei foto pro Everton, assim, eu falei, caralho, eu não lembrava disso. Não, esse foi um negócio que eu nunca esqueci, assim. Na época eu olhei, que efeito horroroso. Mas eu tentei me lembrar do passado. Será que o Guilherme, o Edu do passado... sentiram essa dor? Sim. Eu acho que não. O Edu do passado já achou um lixo. Aquele reptile, boneco mal feito, porra. Do Donkey Kong Country, os bonecos eram mais bem feitos. Ah, entendi seu ponto. Poderia ter sido melhor, né? E aqueles capanga com saco de flanela vermelho na cabeça fazem sentido no roteiro? Ou pra que aquela porra? Nossa, cara... Isso que eu fico puto. Você tem 35 jogadores naquela... se você contar primeiro, segundo, terceiro, deve ter mais ou menos uns 35. Não. Ao invés de fazer isso, vamos fazer capanga com saco de flanela vermelho na cabeça. Vai pra puta que pariu, né, cara? Ah, mas isso aí a galera... São os os NPCs, né? Roteiro, isso cara. Aí tem que ter. No jogo também tinha, né? Tinha alguns cenários que tinham os monges e tal. Ok, tá de boa. Era só a galera... Isso aí não faz mal. Agora a gente tem que falar do Sub-Zero, né? Do Sub-Zero e do Scorpion. Que eles sempre foram emblemáticos, mesmo na época. E trouxeram aí, ainda bem que tiveram essas lutas adicionais que você comentou, Edu, porque fez a diferença, hein? Sim. E o nosso querido François Petit, talvez, se houvesse um prêmio de melhor descida de escadas da história do cinema, ele ganharia 2 vezes desse filme. Cara, salva de palmas, meu. Salva de palmas, porque esse maluco descendo a escada like a boss... Tipo assim, eu vou matar todo mundo aqui. Puta que pariu, aquilo foi demais, cara. Desce uma escada como ninguém. Assim, do jogo, talvez são os personagens... Embora pouco aproveitados, são os personagens que, pô, visualmente, são os que mais se parecem com os do jogo. Ok, é fácil meter uma roupa amarela e a máscara, mas ainda assim, até a referência que tinha nos jogos, no Mortal Kombat 2 já era um pouco diferente, né? Mas eu achei que dos dois são os visualmente, em comparação com os jogos, os melhores representados, e inclusive com o Reptile também. Agora que você falou, eu não lembro se o Liu Kang, ele tava com a faixinha vermelha, e a Sônia, ela não usou em nenhum momento aquela roupinha verde, né? Poderia ter colocado, né? A Laika com verde, porque meio que eles assumiram a galhofa ali, né? Tem 2 ninjas. Um que solta gelo, outro que solta aliás, eles deram não era correntes, né? Era um lagartinho que... Outra coisa que eu odiei na época também, acho estranho até hoje, é uma cobra que sai da mão do... É um CGI tosco da mão saindo ali, né? Tosco também. Até pra 95, né? Eles poderiam ter colocado só uma corrente, né? Que já atenderia os fãs, né? E assim... beleza, a gente vai colocar um cara que a corrente sai da mão. Tudo bem, vamos colocar ele pra lutar no meio de árvores. E assim, vai ser uma floresta, e pra correntinha chegar no Johnny Cage, ela vai ter que ficar fazendo curva e até não sair mais corrente da mão do cara, porque é o jeito mais fácil de fazer isso. E quando volta ele deixa a boquinha lá, né? Porque ela é viva, mas quando ela prende na árvore ela fica. Não sei se vocês lembram. Sim, parecendo o Ed 209 reclamando. Inclusive a voz do Scorpion é feita pelo Ed Boon, né? Criador do videogame. Sim, desde o primeiro jogo.
É ele que fala lá, o get over here, come here. Get Aí, over here. nesse jogo os caras meteram o louco, né? Tipo, qualquer frase dele não sei o que, desce aqui, sobe ali. Tipo, Agora, em português é caído, viu? Vem aqui. Eles traduziram. Vem aqui mesmo? Puta. Eles dublaram isso, vem aqui. Ficou bem... Dublaram literalmente. Triste, bem triste. Mas só não é mais triste do que o Mortal Kombat Aniquilação. Não, Mortal, esse aí dá pra assistir pela trecheira, mas esse é... Mas o novo é muito bom, viu? Até me faz... Como eu disse, eu não detesto o de 2021, eu acho que ele tem coisas excelentes. O início do de 2021 é fantástico. A luta do Hanzo Hasashi Scorpion lá com o Sub-Zero Bihan é excelente. A luta final deles também é muito boa. Me dá até um gosto melhor pra esse filme, porque eu gostei bastante do segundo. Ele trata exatamente como o jogo é, assim. Talvez caia naquele lance de... Porra, é um filme que você precisa ter um certo background aí, gostar da parada pra assistir. Talvez, mas pra quem curte os jogos, eu acredito que funcione. E o Carl Urban, né, cara? O Carl Urban, qualquer porra que você coloca, o cara vai roubar a cena, assim. Ele é genial. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom. A gente não pode também esquecer de falar da trilha sonora, né? Verdade. E, aliás, o Tecno Síndrome. O que mais fez esse grupo além da... Não, calma aí. Tecno Síndrome é o nome da música, né? The Immortals. O que esses caras mais fizeram? Será que eles são famosos? Eu só conheço essa música. Aliás, essa música vale ressaltar que durante muito tempo era a música que a gente usava pra testar se o rádio do carro era bom. Colocava essa música do Mortal Kombat. Se as caixas não explodissem ao ouvir as músicas, o rádio era bom. Tá, depois veio aqueles gloriosos CDs Best USA, clássicos aí. Pois é. Cara, na real, assim, quando eles foram gravar o filme, o Paul W.S. Anderson, ele tinha na cabeça que precisava de uma música que chamasse atenção pro filme. E aí ele ficou procurando e conheceu esse tal desse The Immortals, que já tinha alguma experiência com música clássica. E ele falou, cara, eu quero uma coisa assim, que tenha o grito do Mortal Kombat e começa um sample, que eles tiraram inclusive o sample do comercial de TV antigo do jogo original. E aí fizeram em cima. Exato, quando teve a questão do licenciamento dos jogos pra lançar pra consoles domésticos, o Super Nintendo e o Mega Drive, Game Boy, Game Gear, Master System, todo mundo teve Mortal Kombat, menos o Nintendinho, eles fizeram, a empresa Acclaim, né, investiu uma grana gigantesca na questão de marketing, e uma das peças mais lembradas é justamente esse comercial, onde vinham os jovens na rua, invadindo as ruas e gritando Mortal Kombat! Mortal Kombat! Aí acabou entrando aí pra questão da trilha sonora, que é bem legal. Até hoje é um clássico, né? Associado a Mortal Kombat até hoje. E de todas as lutas do filme, qual que é a que mais marcou pra vocês, assim? Tanto na época quanto hoje? Eu acho que é do Scorpion, sabe? Eu tenho a impressão, o Liu Kang, ele praticamente, ele luta ali com aquele cara, não sei, tem um lutador lá que é meio jamaicano, meio capoeirista, né? Logo no começo ali. O DJ do Street Fighter, Pois é verdade, é muito parecido mesmo. Depois com o Sub-Zero, aliás, eu acho que o Sub-Zero, coitado, ele poderia ter feito uma luta mais legal com ele, né? Ele ficou ali preparando a magia e tal, e o Liu Kang, aliás, com a dica da Princesa Kitana, né? Com a Kitana nem é uma luta, né, velho? Tipo, é uma dancinha entre os dois, assim. Então, mas não era Mortal Kombat, porra, essa é a luta que mais me deixou puto, assim. Todo mundo tem que morrer. O cara que perde, o Shang Tsung vai lá e leva a alma dele embora. Ele luta com a Kitana, ele ganha da Kitana, nada acontece, e é isso aí. É que você não pode matar a filha do chefe, né, irmão? Você tá acima da sua alçada, sabe? Aí dá ruim, né, cara? Aí dá ruim, né? Você tá querendo demais também, né, Gui? Pô, não deixa ela entrar no torneio então, cara, se ela não pode morrer. Não, mas ela entrou lá, ela era chefe, filha do chefe, é isso mesmo, cara, faz o que quer, né? Ela queria ajudar o Liu Kang, né? Acho que rolou um crush ali, por isso que teve essa dança aí, né? E ela dá a dica pra ele, né? Aliás, ao invés dela falar logo de vez, né? Olha... Que mania, né, cara? Ô mania de mestre dos magos de falar porra em parábolas. Dá logo a dica. Olha... Quando ele tiver preparando a magia, joga água nele. Não, é a fonte da vida, né? A solução está na fonte da vida. Nossa, cara. Porra, o cara é quase... É verdade, um enigma, né? Pô. Mas
cena de luta mesmo, ele teve essa com a Kitana, com o Sub-Zero, depois com o Reptile e com o Shang Tsung no final, né? É verdade. O Liu Kang é o que mais lutou no filme, com certeza. Mas a luta mais emblemática eu acho que foi a do Johnny Cage ali com o Goro. Aliás, o Goro, coitado, puta que luta merda do Goro, né? Ele podia ter... Só pra ele ser empurrado do penhasco, né? Mas ele deu o soco no saco, né? Sim, tradicional. Que no videogame não dá pra você fazer, hein? Fica aí o erro de adaptação. Tinha esse jogo no videogame, não dava? No Goro não dá. No Goro não, é verdade. Pô, o Goro não tem saco? Coitado, velho. O cara no tem... Mortal Kombat 1 você não consegue fazer isso nem no Goro, nem na Sony. Ah, tá. Na Sony faz sentido. Mas no Goro, o Goro tem com todas aquelas mãos lá pra poder ir no banheiro, fazer um banho longo, o cara não tem saco, coitado. Pô, vocês ficaram no silêncio pensando aí, né? O cara mija sentado, né? Foda. Pois é. Mas a de lutas, eu acho que a do Johnny Cage com o Scorpion, eu acredito que seja mais emblemática, assim, no contexto geral, principalmente a parte coreografada pelo Robin Show. Mas eu gosto muito da do Reptile também. Mas a do Scorpion ali, tem aquela hora que ele tira a máscara e mostra aquela caveira, CGI também, né? Não, a caveira tem até um rolê mais prático, assim, né? Mas o fogo era CGI. E assim, mas ele joga o fogo, aí tinha um escudo ali, né? Um Deus Ex Machina pra não morrer, né? O Johnny Cage era um dos principais. E depois ele usa o escudo pra matar o cara, né? Porra, sacanagem. Mas foi uma luta muito boa. E se a gente colocasse nesse filme, do mesmo lutadores, um lutador austríaco? Arnold Schwarzenegger nesse filme, hein? I'm sure I can do better. Como vocês colocariam ele? Porra, dava pra aparecer o Goro de boa aí, né? Porra, eu pensei no Goro também, cara. Goro austríaco. Puta, ia ser Goro massa. austríaco. Que Goro fantástico. Imagina 4 braços do tamanho do braço do Arnold, bro. Exato. Os caras não pintavam o Lu Ferrino de verde pra fazer o Hulk? Pois é, bom, bem lembrado, bem lembrado. Colocasse um braço... Aliás, ele não precisaria nem de um braço a mais, os braços dele já daria conta do Goro já, né? É verdade. Não, o braço dele, se dividisse em 2, ainda ficava maior que o do Goro. Eu não consigo pensar em mais ninguém pra colocar ele, cara. Agora imagina só você que gosta de considerar isso, Gui, imagina o Arnold falando Get Over Here aqui, né? Get over here! Get over here! To the chopper! Now! E agora, quem que você acha que seria um bom Shang Tsung ali, cara? Não, Shang Tsung não. Shang Tsung, o cara Togawa é perfeito. Não precisa de outro. É perfeito, né? É verdade, não precisa. Acho que de todos os atores, o único que eu não colocaria é, obviamente, a Sônia. Cara, pensou que da hora se botasse o Arnold de Raiden, velho? Porque, assim, um negócio que me pegou muito revendo esse filme mais recentemente... Olha, assim, o Christopher Lambert, novamente, ele é péssimo, ele é horripilante como ator. Acho que eu já sei quem você vai dar o prêmio aí pro Cigano Igor. Não, eu sou a favor, inclusive, de mudar o prêmio de Cigano Igor pra prêmio Christopher Lambert. Assim, mas ele fica zanzando pra cima e pra baixo, falou as merdas dessas frases de Mestre dos Magos que o Mr. Everton falou. É muito ruim. É muito ruim, velho. É verdade, né? Ele também fica jogando enigmas, né? Ao invés de falar logo, Liu Kang, melhora nisso, para de falar de vingança, faz isso. Não, ele fica ali falando, né? Puta, a pessoa se no lugar dele e metesse o Arnold, eu acho que ia ser da hora. Eu acho que ia ser bom. You idiot! Go there and kill him! Mortal Kombat! I am the God of Thunder! É isso mesmo, cara. Flawless Victory! Ele seria realmente o deus do trovão mesmo, hein? Eu imagino... A voz de trovão, né? Eu imagino. Eu não sei se, assim, dizem que o Paul W.S. Anderson, ele deu uma certa liberdade para as pessoas improvisarem, para os atores improvisarem no filme. Eu imagino o pitch pro Christopher Lambert. Seguinte, seu papel, você é o deus do trovão, protetor do reino da terra, que vai buscar guerreiros, incentivá-los a tirar o melhor deles para lutar em um torneio que vai decidir o destino do planeta. Faz o que você quiser aí. Aí ele... dá risada do Roberto Carlos. Hoje ele tá bem parecido com o Roberto Carlos. Mas eu tenho certeza que o cast colocaram o Christopher Lambert exatamente porque ele era... é um guerreiro imortal, coloca ele, vai. É o que tem pra hoje também, não tem Sean Connery.
vai a segunda melhor opção aí que tá disponível. Vale ressaltar que na dublagem também, eu não sei, você sabe que eu vi só dublado, não vi no som original, mas é legal que a Sonya Blade, ele chama o Kano de Cano. Não, o Cano, tem que ir atrás do Cano, toda hora, assim. Que era como a gente chamava devidamente na época dos fliperamas. Cano, Raiden, Sub-Zero. É verdade. Era assim Sub-Zero. que... né? Não, você tem razão, Edu, eu tô esquecendo, nós falávamos Cano mesmo, tem razão. Vai lá, Shang Tsung. Mortal Kombat. Mortal Kombat. É isso aí. Cara, de prêmio George Lucas pra melhor efeito visual, assim, eu sei que a gente falou bastante já de efeitos visuais, né? Mas de todos, assim, qual que chamou mais atenção de vocês? Calma aí, você já tá querendo ir pras premiações, nós nem falamos da luta final. Óbvio, né, gente? Spoiler aqui, né? O Liu Kang acaba indo pro Outer World salvar a Sonya, né, que estava lá meio periguetando lá junto com o Shang Tsung. Como o Gui falou, né, ela queria... O Shang Tsung, na verdade, o objetivo todo não era conquistar a Terra. Era levar a Sonya embora, fazer alguma coisa com ela. Cara, é muito sacanagem, né, cara? Mete a maquiagem na mina, cabelo... É muito zoar o rolê, né, velho? Faz um que ela tava com o cabelo lisinho, ela faz um permanente no cabelo dela, assim, cara, coloca uma roupa, uma sainha. A mina tava ela tava lá em missão, cara. Ela levou o quê? Cabeleireiro? Ele contratou maquiador pra cuidar dela no Outworld? São os maquiadores Como que rolou isso? Não, imagina assim, tipo, ó, vou levá-la como minha refém, né? Vou botar aqui um vestidinho e vou chamar meu maquiador profissional do Outworld aqui pra deixar você bem da hora aqui pro negócio. Ai, cara, esse aqui é o Sérgio. Esse é o Sérgio, é o maquiador aqui do Outworld. Ele vai cuidar de você, tá? E eu acho que tem uma parte também que o Shang Tsung ele mostra o poder dele, que o Shang Tsung ele é um mago, né? Mago não, feiticeiro. Feiticeiro, desculpa, ô Shang Tsung, tá me ouvindo aí, hein? Cuidado, desculpa, errei. Ele é um feiticeiro, e aí, de repente, o Liu Kang desafia ele pra luta, e ele tá de frente pro Shang Tsung. Ele tá de frente ali, ele tá olhando pro Shang Tsung. O Shang Tsung, ele tá de vira de costa, e se transforma no irmão dele. Sim. Morto. E aí ele, eu esqueci o nome do irmão dele, Shan? Shan, isso. Shan, é você? Cara, como é você? É o Shang Tsung, você não viu que ele se transformou? Nossa, é verdade. Que é uma coisa que o Shang Tsung faz nos jogos, ele é shapeshifter, né? Quando ele rouba a alma da galera, ele consegue... Sim, mas se você sabe que ele matou seu irmão, você vai acreditar que é o seu irmão na sua frente por qual motivo, né? Ah, cara, eu não sei. É um negócio psicológico muito embaçado de discutir assim, né? Porque é uma situação hipotética que não vai acontecer. Pelo menos assim, acredito que, a não ser que a magia resolva invadir o mundo, mas, pô, imagina que baque, assim, você vê tipo alguém que era seu parente e faleceu, você... Pô... Sim, eu entendi o seu ponto, tudo bem, então eu vou relevar isso. E aí tem a luta final, que ele luta ali com o Shang Tsung e tal. Ele só não usou... No finalzinho, deu a impressão que ele usou um poder... Vocês tiveram essa impressão que ele usou uma magia no poder, o Liu Kang? Ele dá uma bola de fogo ali, não é? Não tem uma bola de fogo no final? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu fiquei com isso na minha cabeça, mas... O chutinho ele dá no Reptile, né? Sim, ele faz. É o único... Isso aí. Verdade. Aliás, que grito que é esse que o Liu Kang faz, né? Mas depois ele meio que tem faz um fatality ali, né? Não sei se dá um gancho, sei lá. Dá um chute no cara, o Shang Tsung cai. Aliás, aquele ambiente estava tudo pronto já, né? Porque eles subiram para um elevado, para um mezanino, e de repente no chão ali saiu um monte de sei lá, ganchos, né? Não ganchos, não. São os espinhos da The Pit lá. Espinhos? Isso. Igual do jogo, né? Não é igual, mas baseado no rolê do jogo lá, que tinha The Pit, clássico cenário lá da ponte de espinhos. Isso é muito fã, cara. Isso é coisa pro fã mesmo. Aí o Shang Tsung ainda morre nessa ponte aí. Essa parte foi louca. Depois, no final, todo mundo, os heróis felizes. Agora, assim, eu não entendi a dinâmica, né? Que zerou, eram 10. Quem vencer 10 primeiro? Não ficou claro pra mim isso aí, viu? Mas mesmo assim o Shao Kahn invade, né? Mostra ali a cara dele lá em cima da montanha, né? Uma coisa assim do tempo. E acaba o filme. A regra era, acabou 1h30 de filme, tem que ir pro próximo agora, valeu galera, isso aí, Shao Kahn aparece e acabou. Mas em questão de premiação em si, assim, é que... Quando a gente fala de efeitos especiais, a gente tá falando da parada mais de set, pré-produção, efeitos visuais é o lance mais de CG, né? Então, eu acho que em questão de efeitos visuais, nada desse filme. Mas em questão de efeitos especiais,
O animatrônico do Goro, eu acho, porra, eu respeito, viu, cara? O animatrônico do Goro é foda, realmente. Isso, Edu, mas você sabe que isso aqui ficou até uma discussão nossa aqui nesse prêmio, porque a gente entende que tem toda essa diferença técnica, né? Mas a gente acaba agrupando, porque realmente tem filmes que nós falamos aqui que não tem efeito nenhum. Mas, às vezes, tem esse esforço hercúleo de deixar a cena legal com animatrônico, por exemplo. Eu concordo com você. Mesmo com a limitação da época, né? Que às vezes, pô, se a gente tá falando de filme 80 e 90, tipo, é tudo muito efeito prático, né? Não tinha CGI que nem tem hoje, né? Esse filme ele até tem bastante coisa de... Fora o Reptile nojeira, mas é tipo um CGI bem usado, questão de cenário, sabe? Questão de uma coisa ou outra. Que tem bastante coisa nesse filme, assim, que fora, né? Algumas coisas eles tiveram que fazer, recriar e tal. Nem necessariamente por CGI, mas até por outros modos. Filmado com questão de chroma key e tal. Até tem, mas... Nessa época eles ainda puxavam bastante na questão dos efeitos práticos e animatrônicos, e eu respeito, assim, eu acho que o meu prêmio, apesar dos pesares, apesar de ter dado problema no set e tal, vai pro Goro, porque eu acho que pelo trampo dos caras, mesmo que olhando você perceba, eu aceito de boa, vendo, acho bem legal, hoje em dia, novamente, melhor do que achava na época, mas pelo trampo que os caras tiveram, a dedicação, entende? Eu acredito que o Goro é o mais legal aí do filme. Com certeza. Bem melhor do que o gelinho do Sub-Zero, por exemplo. Eu vou falar que realmente eu não tinha parado de pensar por esse aspecto. Eu ia falar da cena do próprio... da luta ali do Johnny Cage com o Scorpion, né? Que foi uma cena também muito emblemática no filme. Mas se a gente considerar o trabalho que tiveram que fazer para trazer... nas telas, o Goro, eu acho que eu vou votar no Goro também, viu? Cara, se não for historinha de MDB, reza a lenda que os caras gastaram $1 milhão só no Goro, brother. Olha, é um personagem importante, né? Não duvido não, porque deve ter dado um trampo fazer o bonecão ali, hein? Naquele nível, pô, daquele tamanho ainda. E pro prêmio Xambim pra melhor morte do filme, alguma favorita pra vocês? Porra, mais legal do Scorpion, talvez. A Scorpion ela é bem intensa, né? Ela tem a luta, porque as demais, por exemplo, teve a primeira com o lutador lá jamaicano capoeirista, que não teve tanta graça, né? Mas ali foi o primeiro fatality ali, que o Shang Tsung ele vai lá e rouba a alma do cara, né? Uhum. Teve daquele lutador que, coitado, né? Ele era da Terra, imagina, eu fico pensando como é que foi a captação, né? Porque o Shang Tsung ele acabou fazendo uma artimanha para cada lutador que foi convidado, né? Por exemplo, o Liu Kang ele acabou matando o irmão para poder... Não sei se o irmão desafiou o Shang Tsung ou ele matou o irmão para que o Liu Kang fosse para a luta. O Johnny Cage foi aquele... Ele fingiu ser um cara famoso ali do jogo. Aliás, o personagem que depois eu fui pesquisar. Era o treinador dele, né, que ele fingiu ser, não é? Mas e esse cara tem, nas histórias do Mortal Kombat, ele tem um lore importante na vida do Johnny Cage. A Sonya Blade foi por conta do Kano. Agora, aquele Art Liam, né, eu fico pensando. O único cara que foi defender a Terra mesmo, né, cara? Tipo... Teve 2 minutos de tela, né? Foda-se. Pô, eu vim aqui pro campeonato, será que era isso, né? Se fodeu, ele foi o primeiro que enfrentou o Goro, né, cara? O Goro... Que eu acho que não, como não podia mostrar muito sangue, né? Então acho que por isso que a luta do Scorpion acaba sendo a mais legal, porque ela é a mais visceral, né? Que mostra o Johnny Cage jogando o escudo na cabeça do Scorpion lá e sai fogo pra todo lado, explode. Por cima do final, explode. E no final tem um lance que é do jogo também, que tem o Friendship. Que ele deixa a fotinha assinada lá. Pronto. Parabéns. É essa aí mesmo, cara. Tem um Friendship. Cara, mas eu tenho uma pra defender aqui. É uma parada que passa muito rápido no filme. Talvez vocês não lembrem, mas na hora que tem a entrada Like a Boss do Sub-Zero, como o Edu falou, eu não se lembro se era bem nessa... Acho que essa entrada é contra o Liu Kang, né? Então foi um pouco antes. Não, sem duas. Ele desce escadas maravilhosamente bem 2 vezes nesse filme. Então, nessa primeira, que é assim, pra fazer o exposition de como o poder dele funciona, tem o Sub-Zero de um lado
e um outro ninja com flanela vermelha na cabeça, soldados genéricos. E aí vem o maluco pra lutar com o Sub-Zero. Ele passa fazendo uma exibição de Kung Fu. A firulada 2 foda. minutos na tela. É pirueta, é chute, e fica fazendo como se ele fosse o cara. Ele vai dar uma voadora, o Sub-Zero congela ele quebra no ar. E acabou. O puta aquecimento o malandro fez, né? Puta aquecimento. Pra mim, essa é a melhor morte do filme, que é assim, foda-se, eu passei meia hora aqui me preparando pra essa merda, e eu viro gelo e caio no chão e explodo, e é isso aí. Eu acho que essa cena é uma alusão à clássica cena do Indiana Jones, lá do Caçadores da Arca Perdida, talvez. Total. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que eu fico pensando ali também, né, na decisão do casting, do casting não, né, do grupo do vilão. Chega o ninja de faixa vermelha, de capuz vermelho líder, e fala assim, gente, a gente precisa de alguém que vai ser ali, ou vai lutar com o Sub-Zero. Daí o pessoal fala, puta, fodeu, o que vai ser e tal? E escolheram aquele, né, cara, que sabia que ia morrer, né? Ó, eu entendi essa daí, mas eu acho que a do Scorpion não tem pra ninguém, cara. Então tá bom, o Scorpion ganha. Fico com o Scorpion também. Melhor morte, o prêmio Xambin pra morte do Scorpion nesse filme maravilhoso. Inclusive é até triste, né, porque a gente torce... agora até, Edu, você que manja mais aí do lore, né? O Scorpion, no final das contas, ele não é um vilão, né? Ele... Não, nunca foi. A ideia é que o Sub-Zero do primeiro Mortal Kombat, né? Depois eles expandiram isso num outro jogo lá que chamava Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Mas a história é que ele matou o Scorpion e ele volta pra se vingar do Sub-Zero, né? Aí no jogo original, Mortal Kombat 1 do arcade, o Scorpion mata o Sub-Zero, e no Mortal Kombat 2 tem o irmão dele, né? Que o Sub-Zero do primeiro jogo é o Bi-Han e do Mortal Kombat 2 é o Kuai Liang, que ele não é um Sub-Zero do mal, o do 2, né? Aí, tipo, no Mortal Kombat 2, o Scorpion meio que fala assim, né? Como eu tirei uma vida, agora eu vou ajudar a proteger uma. Ele vira aqui meio que protetor, assim, do Sub-Zero Kuai Liang. Tem todo um rolê mais pra frente. Recentemente, no reboot que eles fizeram, tem o lance do Scorpion. E, sim, o Sub-Zero, se eu não me engano, no jogo já tinha isso. Ele matou também a família do Scorpion, matou o clã dele e tal. Ele zoou mesmo o Scorpion, né? No começo do filme de 2021, eles mostram isso, é bem legal. Até por isso que eu citei a cena do filme de 2021, que o começo é bem interessante. Mas o Scorpion, sei lá, talvez por causa das cores e porque ele vira uma caveira no Fatality, a gente tinha meio que essa impressão de que ele era um cara ruim, assim, né? Mas não, o ruim no primeiro jogo era o Sub-Zero mesmo. Olha aí, cara. Então, Aí. E o prêmio Steve James pro melhor coadjuvante. Então, aí quem que a gente vai encarar como coadjuvante? Porque tirando os três... Acho que Christopher Lambert não conta. Não conta porque você quer dar um prêmio pra ele já, né? Você já quer premiar ele já. Não, ele vai ter o dele daqui a pouco já. Ele não precisa desse Steve James, não. Tem outro já preparado pra ele. Cara, a gente pode considerar o Kano como coadjuvante? Pode. Porque eu acho que o Trevor Goddard, ele aparece pouco, mas as poucas vezes que ele aparece, ele é tão canastra, tão trecheira, cara, que ele rouba as cenas. Ele comendo a parada, mastigando aquela coxa de galinha gigante, falando Shang Tsung, imitando Shang Tsung. Bem-vindos, deliciosos. É muito bom, saca? Olha, ele rouba a cena mesmo, cara. Puta, ele é muito bom. Você mudou minha opinião sobre o personagem agora, viu, Edu? Eu não tinha pensado pra esse lado. E o trejeito, a primeira vez que ele aparece, ele quer dar um migué com o Shang Tsung falando da Sônia, né? Aí o Shang Tsung fala pra ele assim: é bom que você não chegue perto dela, senão você vai precisar de um cão-guia. Aí ele começa a piscar o olhinho assim, rapidinho. É muito bom, cara. Tipo, o único olho que sobrou, sabe? Assim, você sobraria ele e a Kitana, basicamente. Mas, porra, a Kitana é uma tábua, assim, de personagem. Eu acho que, sei lá, eu acho ele assim, por mais que seja meio canastra, eu acho maneiro o Kano nesse filme. Você eu mudou não minha opinião. Eu não tinha tanto reparado, mas eu tô com o Everton aí. Eu acho que você mudou meu voto também. Eu daria. Não, mas eu não ia votar nele, não, viu? Eu ia votar no Shang Tsung, cara. O Tagawa, ele também poderia ser um coadjuvante, porque vilão, ele é o principal. Não sei. Ele é um antagonista, mas Ele não tá no first bill ali, né? Que tá... Bom, basicamente o único que tá bilado ali como principal é o Christopher Lambert, né? Então, acho que todo mundo aí entraria
por falta de coadjuvante não tem. Ah, não, mas como personagens, assim, eu acho que o Liu Kang e Johnny Cage e Sonya não poderiam entrar mesmo, né? E o Shang Tsung acredito que também não. Talvez o Liu Kang não, né? Tá, então eu vou votar no Kano, Trevor, porque eu lembrei dessa cena aí. Inclusive, ele nessa cena, ele começa a falar um monte de coisa estranha que tá acontecendo, mas ele tá conversando com o Goro. O Goro, exatamente. Que é um cara com 4 braços, né? Então já é o mais estranho de Mas tudo. é muito bom, porque o Shang Tsung, quando eles estão reunidos, ele começa a fazer, né? Esse discurso no jantar lá, né? Tipo, aproveitem. E o Goro com uma dicção boa, né? Aquele cara que fala bem, né? Que você espera que seja um monstrão meio irracional, mas ele é total falando como se fosse um cara estudado e tal. Isso eu achei maneiro. E o Kano, aquela loucura completa, né? Então, Trevor Goddard leva aí o Steve James para o melhor coadjuvante. E agora tem o prêmio mais esperado da noite, que eu já desconfio quem vai ser escolhido do Edu. O prêmio Cigano Igor da pior atuação do filme. Precisa desenvolver mais ou já é o suficiente, assim? Porque, cara, Christopher Lambert de longe, assim, mas de longe. Esse cara é horroroso. Qualquer filme. O Highlander é um clássico e tal, mas até no Highlander ele é péssimo. E ainda mais do lado do Sean Connery no primeiro filme é foda. Eu acho que Highlander acaba sendo muito bom, não pela atuação dele de fato, mas sim pela história, né? Pela música do Queen. Pela música do Queen, né? Tem uma cena do Highlander ali que eu acho que é bem bacana. Olha só, tentando defender o cara, mas não também, né? Que eu acho bacana que ele casa, assim, né? Ele se casa e a mulher dele vai envelhecendo e ele não. E puta que da hora essa parte, né? Eu achei bem legal da cena, mas mostra muita profundidade mais pela atuação da atriz do que dele. E nesse filme aqui, realmente, ele é meio canastrão, faz umas piadinhas. É o tiozão, é o Raiden tiozão, né? Ele, não sei, realmente não entregou muito, não. O Edu ele falou bem que é o Raiden mestre dos magos, né? Ele realmente tem esse papel no filme. E ele é muito ruim nesse filme, cara. Assim, eu até gosto dele em alguns filmes, talvez porque eu gosto do filme, mas não da atuação dele, porque sempre foi fraquinho como ator mesmo, né? Então, às vezes o filme é bacana, que nem na Fortaleza, que a gente já cobriu aqui, nem me incomodou muito a atuação dele. Mas se você parar pra perceber bem, tem uma dificuldade aí. Agora sim, a gente ficou falando, né? Pô, mas por que escolheram ele como Raiden, né? Eu não sei, eu tive sempre a impressão que o Raiden era um personagem asiático, né? Sim. Mas é um deus trovão, então não precisaria ser necessariamente asiático, mas escolheram ele. E sem falar que o Raiden foi, a gente comentou isso no programa do Aventureiros do Bairro Proibido, o Raiden foi baseado no trovão do Aventureiros do Bairro Proibido, né? Que chegou antes, né? Sim, totalmente. Aliás, o Aventureiros do Bairro Proibido é uma das maiores influências do Mortal Kombat aí. Tem tanto, sei lá, o Raiden, o Shang Tsung, é meio baseado lá no... É total. Inclusive, é verdade. Influência admitida pelos próprios criadores, assim. Sim. Então, Everton, algum voto diferente pro... Não. Raiden é campeão, cara. E é verdade, muito bem lembrado, Edu, que o Shang Tsung ele é baseado num personagem lá do Aventureiros do Bairro Proibido. E o personagem lá é o Lepan? Isso, Lopan. O Lopan, ele também tinha uma tara lá pela mulher de olho verde, né? A chinesa de olho verde, que não existia, era coisa rara, né? E ele queria levar a menina pra poder ficar com ela, né? No final das contas, ele queria ficar com as duas, né? Ele queria alguém de olho verde, que tinha a loira e a personagem chinesa lá. É muito o rolê daquele personagem. Então, talvez o Shang Tsung aqui... 2 Big Boss tarado aí, né? Isso, cara. Ele tava com a mesma ideia, a mesma intenção com a Sonya Blade aqui. E aí, senhores, indicação de filmes na mesma pegada pra quem tá ouvindo esse podcast maravilhoso? Olha, eu vou indicar que assistam o Mortal Kombat 2 recente aí, que se você gosta do jogo, existe a possibilidade muito grande de gostar desse filme também. Você acha que ele funciona? Ele tem... também não é nenhum roteiro mega rebuscado, mas ele é bem, sabe, redondinho. E ele tem aquele cheirinho de sessão da tarde, assim, sabe? Fora que, tirando a questão dele ser um filme violento, né? Que ele tem sangue, tem morte e tal. Que nesses filmes recentes eles fizeram isso no Mortal Kombat. Mas ele tem aquele meio feeling de sessão da tarde, de filme de heroísmo, sabe? Alguma coisa assim. E eu gostei, cara. Eu gostei bastante dele. Eu indico aí pra quem não viu, caso goste dos jogos, assista o Mortal Kombat 2 recente. Boa.
E você, Mr. Everton? Olha, eu vou falar um filme aqui, eu não sei se a gente já sugeriu esse filme, mas tem total relação com o jogo e também de forma indireta com esse filme, que é o Grande Dragão Branco. É um filme, eu acho que todo mundo que tem que assistir, seja que nasceu nos anos 80, anos 70, 90 ou nasceu agora, é um filme muito bom, acho que é Jean-Claude Van Damme no auge, ele tem o comitê, lutadores malucos também de vários países, eu acho que essa pegada do Mortal Kombat chupinhou um pouco dali, né, do campeonato, do comitê, e acho que o próprio Johnny Cage, meio que baseado ali no personagem do Jean-Claude Van Damme, né? Totalmente. Total. Sim, e é um filme clássico dos clássicos, né, o Grande Dragão Branco, que não pode faltar aí no histórico dos cinéfilos e também aqui do nosso público, né? Então, o Grande Dragão Branco. Bom, já que vocês estão indo pra filme sério, eu vou pra loucura e eu vou indicar Beverly Hills Ninja aí, o Ninja da Pesada. Pô, saudoso Chris Farley. Com Chris Farley, Robin Show. Eu indiquei ele porque é o outro filme que eu lembro do Robin Show, fora aquela continuação asquerosa que é o Mortal Kombat Aniquilação. Não assistam esse, pelo amor de Deus. E, cara, Beverly Hills Ninja é divertido pra caramba. É puta filmaço, sessão da tarde, levinho, super rápido, 1h30. É uma delícia, cara. Reassista esse filme que vale muito a pena. Saudades Chris Farley. Saudades Chris Farley. Notinhas pra esse filme maravilhoso que cobrimos hoje? Eu dou nota 7, cara. Nota 7? Você, assim, é isso aí na média? Acabou? É isso aí? Eu acho que... Eu até dei uma nota maior, eu acho que ele até merece... Tá, tudo ok, você me questionou, vou justificar a nota eu só queria saber o motivo, assim, desculpa. Tá bom, não, acho que merece o motivo, né? O filme tem seus defeitos, mas eu acho que ele traz tanta coisa legal que ultrapassa em muito as nossas críticas por exemplo, como o Reptile CGI, algumas coisas... aliás, até vale a pena ressaltar que o filme é bem dinâmico, né? É bem dinâmico, assim, até que pra época ele não é tão lento, né? Ele já começa... Acho que ele é feito pra fã, pra quem já conhece a história, não precisa ficar explicando muito, embora ele explique em algum momento. Explica bem, eu acho que não fica dúvida pra quem não conhece o jogo, não. Fica bem claro, assim, do que tá rolando aí. Muito bem, tem a questão que eles explicam, é a 10ª batalha, se perder ferrou geral, e tem as lutas, tem os personagens, muito bem caracterizados. Então, assim, eu vou até aumentar um pouquinho, eu acho que eu vou colocar a nota 8. Boa. E você, Edu? Cara, eu gosto bastante. Eu ficaria também entre uma nota 7 ou 8. Por exemplo, o começo do filme, quando eles estão apresentando os personagens, eu acho muito bom, sabe? Quando ele tá apresentando o Liu Kang e depois a própria questão da Sonya, do Kano e tal. Aí no meio, quando começa o lance das lutas, ele, embora seja, né, o cerne do Mortal Kombat, seja questão de luta, eu acho que dá uma engessada em algumas partes, que a questão do final não é tão legal assim, esse lance da Sonya não faz sentido nenhum. Ficou só aquele negócio, vamos raptar a mulher do filme e tal. O CGI do Reptile é tenebroso, o Christopher Lambert, personagem não... cara, fica zanzando de um lado pra outro e só mete o Mestre dos Magos e... Cara, eu gosto muito desse filme, eu tenho um carinho muito grande por ele, ele tem, como o Everton disse, ele tem as coisas boas, o Kerry Tagawa, o próprio Robin Show é muito bom, a questão do gore é muito bom. Mas pode dar nota quebrada aqui ou só nota inteira? Pode. Então eu vou dar um 7,5. 7,5 tá de bom tamanho. 7,5. Fechado. Eu, pra esse filme, eu vou dar uma nota 8, pelo motivo de saudosismo, porque... eu vi esse filme no cinema, e esse foi um filme... É uma época que a gente não tinha filmes eventos, então o filme evento é um filme que você tá esperando muito aí do Van Damme, ou um filme que você está esperando muito do Schwarzenegger, mas não, esse foi o filme de videogame que tava todo mundo esperando, cara, então... Tem razão, redonda pra 8, 8, nota 8 também, é isso aí, concordo, convenceu. Aí. Então tá bom, consegui aumentar, então fechamos com média 8, esse filme maravilhoso aqui, e antes de irmos pro filme da semana que vem, Edu, muito obrigado pela participação, deixa aqui o seu... jabá e dizer como as pessoas acham você nas internets. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado aí pra trocar essa ideia com vocês. Me sinto em casa totalmente. E fico muito agradecido. Sempre que puder, estarei de volta. E vocês me acham lá no Reloading,
caso queiram saber sobre notícias de videojogos. E lá no Instagram, acho que eu sou @EduAlheim, qualquer coisa que você procurar que eu tenha rede social. No Twitter eu não tenho mais, já deletei há alguns anos, mas @EduAlheim. E obrigado mesmo pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui pra falar de filmes maneiríssimos com vocês aí. É isso aí, você coloca EduAlheim e você acha, hein? É verdade, não é muito difícil não. Isso aí. E Mr. Everton, o que falaremos na semana que vem? Olha, esse filme que queremos falar no próximo episódio, semana que vem, é o seguinte, é um filme que surpreendeu, é um filme atual de 2026, que é aquele filme gostoso, que envolve guerra, que envolve alienígena, que envolve ação, brucutu. Eu diria que talvez um substituto, não sei como falar ali... Do tamanho? Do tamanho, né? Um substituto do Arnold ali, um próximo Arnold das futuras gerações. Máquina de Guerra. Máquina de Guerra da Netflix com Alan Ritchson. Primeiro filme atual desse podcast, gente. Olha só. É isso aí, então. Vamos lá, gente. Obrigado, Edu. Valeu, Everton. Um abraço. Valeu. Falou, tchau, tchau.